Olá, meus alunos! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor André Borba. Hoje nós vamos resolver algumas questões relativas à aula de trigonometria do triângulo retângulo. Alguns exercícios que eu deixei na descrição do vídeo da última aula. Então vamos primeiramente pelo primeiro exercício da lista. Ok? É esse exercício aqui que eu estou mostrando para vocês. Questão 1. No triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas. Okay? Então, nós vemos aqui na figura, nós temos dois lados a serem descobertos, o lado x e o lado y. Temos um lado oposto ao ângulo de 90 graus, que nós reconhecemos como sendo a hipotenusa do triângulo, que equivale a 9 unidades. E também temos o valor de um dos ângulos internos desse triângulo, que é 65 graus. Na questão é dado o valor das razões trigonométricas do ângulo de 65 graus, que é o seno, cosseno e a tangente. Tá? Esses valores já foram dados na questão e provavelmente nós vamos utilizar. Okay? Então, primeiramente, para descobrir o valor de x, como nós podemos iniciar? Né? Então, podemos perceber que x está oposto ao ângulo de 65 graus. Né? Com isso, nós reconhecemos x como sendo o cateto oposto a esse ângulo. Então, nós podemos pensar em alguma razão trigonométrica que envolva o cateto oposto e um outro lado do triângulo, tá? Preferencialmente um lado que nós já temos, no caso, a hipotenusa. Então, qual seria a razão trigonométrica que envolve o lado oposto e a hipotenusa? Bom, se você lembrar aí da nossa última aula, a razão trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa é o seno de 65 graus. Né? Então, nós vamos utilizar o valor do seno de 65 graus para descobrir o valor de x. Tá? Então, vamos escrever seno de 65 graus, que foi dado na questão, 0,91, como sendo uma razão entre o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 9. Então, está aqui, nós escrevemos x sobre 9. O valor do seno de 65 é dado 0,91, então nós vamos substituir 0,91. Então, nós temos que x sobre 9 é igual a 0,91. Então, como é que a gente pode fazer para calcular o valor de x? Né? Então, x dividido por 9 é 0,91. Então, posso passar esse 9 que está dividindo, multiplicando por 0,91. Okay? Então, de fato, nosso x vai ser igual a 9 vezes 0,91. Certo? Então, quanto é que dá 9 vezes 0,91? Vamos fazer aqui na nossa calculadora. 9 vezes 0,91. Vou usar aqui a vírgula. 9 vezes 0,91. Vezes 0,91. Aqui não está dando certo, vamos fazer aqui na outra calculadora. 9 vezes 0,91. Bom, 8,19, então é o valor do x. Ok? Então, para descobrir agora o valor de y,
nós podemos utilizar a função, né, a razão trigonométrica que relacione o cateto adjacente, que é y, com a hipotenusa, que é 9. Ou também utilizar a razão trigonométrica entre x e y, uma vez que nós já descobrimos o valor de x. Tá? Mas vamos escolher a primeira opção, que é usando o cosseno de 65. Mas vocês aí também podem fazer por outro método, usando na tangente, no caso, x e y, né? Então vamos usar a razão cosseno. Então, cosseno de 65 graus é igual a y dividido por 9, que é a hipotenusa. Certo? Então, vamos para os dados na questão. Cosseno de 65 graus é igual a 0,42. Então, vamos substituir por 0,42. E fazendo o mesmo procedimento que fizemos para o x, né? O 9 que está dividido no y vai passar multiplicando 0,42. Então, nós vamos ter que y é igual a 9 vezes 0,42. Então vamos fazer aqui na nossa calculadora o resultado. Bom, 3,78. Pronto, então nós descobrimos o valor de x e de y, que era a pergunta da questão. Ok? Qualquer dúvida vocês perguntem aí nos comentários desse vídeo. Então vamos partir para a questão 2. Determine no triângulo retângulo ABC as medidas A e C indicadas. Então, nós reconhecemos aí a questão 2 do exercício que eu postei. O triângulo ABC, os lados C e A são desconhecidos. Nós precisamos encontrar esses valores usando as razões trigonométricas. Diferentemente da questão 1, o lado A desconhecido, aqui nessa questão é a hipotenusa, né? Então na questão anterior a gente tinha 2 catetos a serem descobertos. Agora nós temos que descobrir a hipotenusa e um dos catetos. Então nós podemos escolher, ou primeiro calculamos a hipotenusa, ou primeiro o cateto C. Então vou escolher primeiro a hipotenusa. Mas vocês também podem fazer em outra ordem, sem problemas. Então qual seria a razão trigonométrica para descobrir essa hipotenusa? Dado o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, se a gente lembrar, a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então nós vamos utilizar o seno de 30 como sendo o cateto oposto 10 dividido por A. Então vamos escrever seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é 10, dividido por A. Tudo bem? Agora, se nós lembrarmos da tabela dos ângulos notáveis, 30 está na tabela, né? Assim como 45 e 60. Esses ângulos eles são chamados notáveis por aparecerem com bastante recorrência nas questões. Então a gente pode ir na tabela e reconhecer o valor do seno de 30, que equivale a 1/2. Então a questão não precisa estar trazendo esse valor com ela, né? Esses valores são notáveis, nós precisamos saber de cabeça esses valores. Então o seno de 30 é 1/2, então vamos igualar isso aqui a 1/2. Então quer dizer que 10 sobre A
é igual a 1 sobre 2. Então, como é que nós podemos resolver isso? Vamos fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. A vezes 1 é igual a 10 vezes 2. Então, nós vamos fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vamos multiplicar esses dois fatores. Ok? Então, vamos escrever A vezes 1 é igual a 10 vezes 2. Ou seja, A vezes 1 é A, 10 vezes 2 é 20. Logo, nós chegamos que A igual a 20. Ok, agora para descobrir o valor de C, nós vamos usar a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa que já foi descoberta, que vale 20. Então, nós vamos usar o cosseno de 30 é C sobre 20. Então, vamos usar cosseno de 30 graus é igual a razão entre C, que é o que nós queremos descobrir, e 20, que é o valor de A que nós acabamos de descobrir. Muito bem. Mas o cosseno de 30 também está na tabela, né? Então, se você verificar aí na sua tabela, cosseno de 30 equivale a raiz de 3 sobre 2. E nós vamos substituir nessa expressão, obtendo C sobre 20 igual a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos escrever a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos no seno de 30, produto dos meios igual ao produto dos extremos, C vezes 2 é igual a 20 vezes a raiz de 3. Então, C vezes 2 é igual a 20 vezes a raiz de 3. Vamos organizar aqui nossa questão. Para finalizar, nós vamos passar esse 2 que está multiplicando C, dividindo, né? Porque nós queremos obter o valor de C, então vamos isolar ele. Resta 20 raiz de 3 dividido para 2. Ou seja, C é igual a 20 raiz de 3 sobre 2. Então, podemos simplificar 20 por 2. Por 2 em cima e embaixo dá 10 e 1. Então, o valor de C vai ser igual a 10 raiz de 3. Correto? Então, nós descobrimos o valor de A e de C utilizando as razões trigonométricas seno e cosseno. Aí você poderia me perguntar, professor, poderia usar a tangente? Poderia. Tangente de 30 é igual a 10, que é o cateto oposto, dividido por C. E aí você ia obter o mesmo resultado. Porém, você ia usar o valor da tangente na hora de substituir a razão trigonométrica, que também está na tabela, né? Então, para finalizar esse vídeo, nós vamos resolver a questão 9.
que pede para determinar a altura de um prédio conforme a figura. Então a figura é essa que nós estamos verificando aqui. Você tem um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus e a distância de um ponto à base desse prédio é de 60 metros. Então, como é que a gente faria para descobrir o valor dessa altura? Que nós vamos chamar essa altura de uma altura desconhecida x. Eu não sei ainda quanto é que vale. Então vamos pensar na relação trigonométrica que envolva o cateto oposto a esse ângulo, 30 graus, que é um ângulo notável, para a nossa alegria, e o cateto adjacente. Então a relação trigonométrica entre cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo é a tangente, né? Então vamos usar a tangente de 30, finalmente, agora a tangente, como sendo x sobre 60. Então, usamos a tangente de 30 graus como sendo uma razão entre x, que é o que nós queremos descobrir, e 60. Porque x é o cateto oposto e 60 é o cateto adjacente ao ângulo dado. Ok? Mas se nós verificarmos na tabela, a tangente de 30 equivale a raiz de 3 dividido por 3. Correto? Professor, como é que nós fazemos para descobrir a tangente? Né? Porque eu aprendi a preencher a tabela só para senos e cossenos. Aí você pega o valor do seno e divide pelo valor do cosseno. E aí você vai obter o valor da tangente. Certo? A tangente também pode ser definida como sendo o seno dividido pelo cosseno. Aí você vai ter uma divisão de duas frações. Você repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, simplifica e vai chegar num valor de raiz de 3 sobre 3 para a tangente de 30. Ok? É 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Aí você racionaliza e obtém raiz de 3 sobre 3. Ok? Então aqui nesse ponto nós vamos fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 3 igual a 60 raiz de 3. Então eu vou ter 3 vezes x igual a 60 vezes a raiz de 3. E agora passamos o 3 dividindo para isolar o valor de x e descobrir o resultado para x vai ser 60 raiz de 3 dividido por 3. Podemos ainda simplificar o 60 por 3. 6 dividido para 3 dá 2, 20 no caso. Então, finalmente, x é igual a 20 raiz de 3. Está aqui o nosso resultado. Porém, fica um pouco vago, né? A gente pensar 20 raiz de 3 para uma altura de prédio. Então, vamos aproximar o valor de x, substituindo o valor da raiz de 3 por aproximadamente 1,7, né? Então, 20 vezes 1,7 para nós termos uma ideia aproximada em metros da altura desse prédio. Daria 34 metros. Ok? Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado aí da resolução das questões. Se tiver mais alguma questão que vocês tenham dúvida, postem nos comentários que eu posso fazer vídeos futuros da resolução, tá ok? Qualquer dúvida, estamos aí. Falou!